Sabe aquela dúvida que você tem? Meu Deus, é iminente ou eminente? Será que eu falei certo? Será que eu pronunciei corretamente essa palavra? Bom, hoje nós vamos falar sobre principais dúvidas que surgem no dia a dia com relação à língua portuguesa. Isso mesmo, o tema do nosso Café com Texto é Dicas de Língua Portuguesa para o Dia a Dia. E o meu convidado especial nesse momento, para esse momento tão especial, né, é ninguém menos do que ele, o professor Marcelo Rolim, que tem um Instagram muito conhecido e famoso, @portuguesdicas. Lá no meu Instagram, @professora Maria Queiroga, nós fizemos juntos essa live, esse bate-papo incrível e essa aula maravilhosa para vocês, que você assiste agora na íntegra, passando a vinheta. Mas antes eu vou pedir para você dar uma pausazinha rapidinho e deixar o like aqui para mim, por favor, porque isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E vocês sabem, isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Posso contar com você, né? Então tá, vamos lá, vamos para nossa aula, solta a vinheta e vem comigo. Como você tá? Melhorou? Tô bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. E aí, Estava... consegue me... Você tá Tá bom chique! assim? Ainda bem que eu me arrumei, gente. Pra ficar chique Aqui também. tá, aqui tá frio. É? Tá frio, Aqui tá mais muito ou frio. menos. Tá mais ou menos? Não, eu só É. coloquei uma jaqueta pra ficar bem na foto. Ah, isso aí. E como tá o meu áudio pra você? Tá dando Tá eco, ótimo. Não, tá ótimo. tá? Se Da, precisar de da um fone, última, eu pego. da última vez nós tivemos problemas com o áudio, né? É, verdade. Se Isso você acontece achar no que, Instagram. se você achar que eu preciso pegar o fone também, eu pego, tá bom? Pra mim, seu áudio também tá perfeito. E vocês aí, pessoal, o áudio tá legal pra vocês? Ah, é. Fala pra gente aí, pessoal, se o áudio tá legal pra vocês. Ou se tá dando eco de algum dos dois. Se tiver dando eco, eu pego o microfone. O fone de ouvido, o microfone. Ô, Maria Queiroga, você é a rainha das lives, né? Ah, é? É, você tem contribuído muito, né, com essas lives, ajudando o Ah, pessoal, que e isso legal. é bom, né? Ah, Parabéns pela sua obrigada. iniciativa. Isso é bacana. É legal, né? Obrigada, amigo. Lá no grupo, gente, professor Marcelo, fala do nosso grupo, amigo. O grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp, né, chamado Esquadrão da Língua Portuguesa. A gente tem um grupo com alguns professores queridos aí, a Maria Queiroga, temos a... Lembra o nome do pessoal, A Maria? Thaís. Ih, A tanta Thay. gente agora, né? A Thaís, o Muito Vitor. bem. Isso. E aí a gente também tem o Instagram, né? Esquadrão da Língua Portuguesa, que a gente precisa movimentar mais, né, Maria? Verdade. É verdade. Né? Mas com tanta coisa agora a gente tá. Mas tá lá, Muita... Instagram, Esquadrão Língua Portuguesa. São professores que estão sempre juntos, né, se ajudando, um procurando questões difíceis para poder discutir com o outro, que é muito legal, né? Para a Tem gente pessoas aqui trocar falando que querem informações. ser adicionados ao grupo. Vocês Olha são que legal, professores professores? querendo ser adicionados. Claro! Aí, Marcelo, só mandar um direct para você, né? Marcelo, que é o Manda, dono do grupo. manda para você. Pode mandar para Maria. Você Ah, também pode agora é... mandar para mim também, então. Aí você adiciona, tá, pessoal? Quem for professor de língua portuguesa, manda aí direct para Maria que a gente adiciona lá no grupo, tá? É um grupo bem bacana, né? É, O bacana do grupo é que não há competição, né? Tipo assim, isso. a gente troca ideia, né? Um professor tem alguma dúvida, coloca lá, a gente discute sobre questões, isso é bem bacana. Eu gosto do Eu grupo acho que por isso. o único critério para quem quiser entrar no grupo é esse, sem competições. Não somos dessa vibe. Não somos, Isso. né, Marcelo? Não, jamais, tá? Todo mundo tem seu perfil no Instagram, né? Seu trabalho, sempre É, assim, né? É, eu tenho os professores do grupo como inspiração para mim, eu né? também. Cada um dentro da sua particularidade. Eu sempre assim fico de olho no que vocês possam, né? Para também aprender, né? Nós somos eternos aprendizes, né? Se falar que alguém sabe tudo sobre a língua portuguesa, eu acho que esse alguém está mentindo, É né? verdade. Porque a gente precisa sempre se reciclar. Sim. Não sei se acontece com você. Sim, com É, certeza, sempre. as pessoas acham Muito. que a gente tem respostas, né? Não, não temos.
às vezes é preciso recorrer às regras, por exemplo, professor, essa palavra é acentuada. A gente tem que recorrer às regrinhas para ver se tem Relembrar. acentuação, e isso mesmo. A gente está sempre estudando, pessoal. Professor Tá? de português estuda gramática sempre, gente, não tem como. O dia que a gente parar, né, Marcelo, a gente vai se esquecer de muita É, coisa. A gente vai se o esquecendo de tudo. pessoal está perguntando se é só professor no grupo. É só professor, É, só pessoal. professor de português. Quem sabe um É, dia a gente cria aí um outro grupo, né, para alunos também, né, Marcelo? exatamente, exatamente. Que É, legal. a gente pode começar com uma dúvida, Maria. Sim. Acho que foi minha última postagem no Instagram, a palavra anexo. Né? Olha, ótimo. Geralmente, Ótimo. quem trabalha em empresas, né, que manda muito e-mail, né, usa muito essa palavra anexo, né? Aham. E as pessoas têm dúvida, né, quando usar e como usar, tá? A palavra anexo você vai usar, né, concordando com o substantivo, né? Se você Sim. está falando segue, seguem os documentos, você vai usar anexos para Os concordar com documentos anexos. Aí o adjetivo vai concordar, né? isso. Exatamente. Segue a fotografia anexa. 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 Agora, a locução em anexo, pessoal, é invariável, tá? Então, se você disser seguem os documentos em anexo, não varia. Não varia. Segue a fotografia em anexo, não varia, tá bom? Isso, Aí, O Felipe está perguntando somente a expressão em anexo que não varia. Isso, Felipe, por quê? Porque, como o Marcelo está dizendo aí, a expressão em anexo é uma locução adverbial. Assim sendo, ela não vai variar. Ela é invariável, tá? Agora, anexo, anexa, sozinho, é adjetivo. Aí vai variar e concordar, né? Com o nome a qual se refere. Muito boa essa, Marcelo. você pode Muito também bem usar lembrada, porque eu gosto de usar a expressão em anexo. Eu gosto mais da locução adverbial, né? E às vezes eu já fui corrigida. Eu já fui corrigida, você acredita? Foi uma professora que falou assim, mas não pode, em anexo tá errado, não existe. Eu falei, não existe uma locução adverbial. Ah, existe? Gente, eu achava que estava errado. Eu achava que só podia ser anexo. Não, eu expliquei essa questão que você falou aí, o adjetivo ou a locução. eu posso usar também o particípio anexado, né? Sim. O documento foi anexado, mas aí vai ter que ser usado com locução verbal, né? Por conta do Uhum. particípio, né? A fotografia foi anexada, tá? Ô Maria, eu gosto muito de, assim, antes de propor essas atividades, certo e errado, falar que a gente, né, no meu caso, Português Dica, nós seguimos, assim, nós temos a gramática tradicional como fonte. É. Então, assim, a gente sempre trata como certo e errado porque a gente direciona para a gramática tradicional, né? Porque tem aquelas Sim. pessoas que falam que não há certo nem errado, aí vem com a questão da sociolinguística. Assim, eu já estudei a Sim. sociolinguística e não concordo com muita coisa. Então, Sim. assim, Isso. eu prezo, né, pela gramática tradicional, porque a gente tem visto, Maria, muitas pessoas se dando mal aí na questão de concurso público, porque não consegue, sei lá, tirar uma boa nota em português, não consegue fazer uma redação. Então, não adianta falar que não há certo nem errado, porque É uma verdade. hora a gente vai ser cobrado por isso. Então, mascarar conhecimento não pode, pessoal. Então, assim, certo e errado, sim, dentro da gramática, tá? Dentro da norma padrão, da norma culta, né, Marcelo? Eu adorei isso, adorei, é muito bem lembrado. É bom a gente falar porque hoje em dia também existe essa questão de preconceito linguístico, né, Marcelo? O pessoal fala assim, mas se falar que é errado é preconceito. Não, preconceito é quando você discrimina, é quando você exclui, é quando você trata mal, é quando você vê com a pessoa só porque ela fala, só porque ela tem não fala seguindo as regras gramaticais na norma padrão da língua, você a vê de uma outra forma, você a menospreza. Isso é preconceito. Agora, e corrigir também é preconceito se a pessoa não quiser ser corrigida, né? Ou se você Sim, chega com uma sim. ignorância, né? A não ser que seja brincadeira, porque às vezes eu faço no meu Instagram, o Marcelo também faz, a gente faz umas brincadeiras assim, tá errado isso, é feio. Mas aí é brincadeira, gente. É tudo Sim. muito, assim, e a gente aprende brincando, né, Marcelo? A gente Isso. aprende tanto brincando. E assim, com relação à variação, eu gosto muito de falar disso também, porque sim, a variação linguística é passada pela sociolinguística, a gente sabe que nos estudos de sociolinguística a gente percebe que existem variações.
E não significa que uma pessoa, meu avô, por exemplo, que tem a quarta série. Meu avô, ele estudou até a quarta série, antiga quarta série. Ele fala muita coisa, e você acha que eu corrijo? Não corrijo. Para ele tá Uhum. tudo certo, né? Então ele se comunica. E eu jamais teria preconceito. Marcelo também, nós jamais teríamos preconceito, né? Agora, quando a gente, como nós dois, professor Marcelo Rolim, professora Maria, estamos na internet, isso foi muito bem lembrado, Marcelo. Estamos aqui para passar conteúdo de norma culta, de norma padrão. A gente precisa ensinar as regras, né, Marcelo? Ó, Isso. Virgínia, E muita gente tem isso mesmo, Marcelo, já aconteceu comigo. já aconteceu, né? Virgínia, De eu falar aprendi. assim, nossa, que atitude de preconceito linguístico. E, gente, foi um post que eu coloquei brincando, assim. Eu não me lembro qual que é, depois se eu achar, eu vou até colocar nos stories. Que eu falo sobre, ó, falar errado porque você não conhece, aí não é aceitável e tal. Mas brincando, assim, uma piadinha, né? Aí o pessoal, nossa, isso é preconceito, isso é preconceito. Não é preconceito. A gente tá aqui pra ensinar a regra, né? Então, hoje eu acho que eu postei também alguma. Só voltando, tá? Sobre o Sim. preconceito. Eu Aham. jamais vou deixar, por exemplo, uma criança, né? Assim, sei lá, falar por exemplo, nós vai em casa, né? Então, assim, isso é inadmissível porque essa Exatamente. criança futuramente vai precisar escrever, né? Isso. Disse Ah, então, tudo. assim, pessoal, assim, é certo e errado, tá? É É. certo e errado dentro da gramática norma padrão. Muito E bem. aí, eu acho que hoje também no meu Instagram, eu postei sobre chego e chegado, né? Que as Aham. pessoas utilizam chego como particípio, né? E a gente sabe que o chego ele não pode ser usado como particípio. Só existe um particípio do verbo chegar, que é chegado. Uhum. Então, ele tinha chego, não pode, pessoal, porque chego não é particípio, tá? Só existe um particípio para o verbo chegar, que é chegado. Ele havia chegado, é? Então, assim, as pessoas elas querem saber alguns conteúdos, mas, assim, para saber, para entender, é preciso de, assim, ter um pré-requisito, né? Sobre algumas coisas, porque algo vai emendando outra coisa. A mesma coisa da crase. Para eu entender a crase, eu preciso ter um pré-requisito. Eu preciso saber o que é um verbo transitivo indireto, porque pede preposição. Não é simplesmente querer entender a crase da noite para o dia. É Então, assim, verdade. a língua portuguesa é uma transição, né? Uhum. Você tem que ter conhecimentos prévios para você ir aplicando e aprendendo, né? Sim. Ah, Existem aqueles verbos que nós classificamos como abundantes, né? Que são aqueles verbos que têm dois particípios. Por Sim. exemplo, imprimir é um verbo abundante, porque eu posso falar imprimido e impresso. Mas existem verbos que não Que têm não essa admitem. possibilidade, que é o caso do chegar, que é o caso do abrir. Eu consigo falar aberto, mas não consigo falar abrido. Não existe, tá? Uhum. Ah, O Diego tá colocando aí, queria entender o verbo vir. A conjugação, na verdade, né? E vir. O vir, ele é muito confundido. Até coloquei essa dica aí para passar para vocês. Aí você tem que saber de qual vir você tá falando. Do verbo ver ou do verbo ir. Ir e vir, né? Então é importante. Porque aí tudo isso, Diego, é uma questão não de decorar, não de decoreba, mas é uma questão de você se apropriar melhor aí, estudar, né, as conjugações verbais. Por exemplo, o verbo ver no futuro do subjuntivo, respondendo aí ao Diego, tá? O verbo ver no futuro do subjuntivo é vir. Então, se eu vir. Lembra, sabe aquela música do. Ai, não sei quem canta, acho que é Jorge Mateus. Aquela música, se eu vir. O tijolão. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai estar por um triz. Eles cantam assim. Mas não corrigimos músicas. Por quê? Porque música tem licença poética. É um caso à parte, tá? Agora, trazendo para a nossa fala do dia a dia, estaria incorreto. Por quê? Porque se eu vir mais um vídeo seu, aí eu tenho um verbo ver conjugado na primeira pessoa do futuro do subjuntivo. Aí ele vira vir. Então é se eu vir, quando você usar o se e o quando. Quando eu vir, se eu vir. Por quê? Porque isso é subjuntivo, né? Modo subjuntivo no futuro, tá? Então, futuro do subjuntivo fica vir. Aí vocês não esquecem mais, não. dá Pode uma falar outra, comigo. dá uma outra dica aqui. Eu vou colocar uma frase. Essa frase eu sempre coloco no Vamos Praticar. E eu vejo Aham. que
as pessoas ainda confundem, tá? Vamos entender por que não existe. Aham. Certo é dizer, aí vocês vão me responder, tá? Respondam sempre A ou B. Ó, o certo é dizer, o professor interviu nas negociações ou o professor interveio nas negociações? A ou B? Respondem aí, pessoal. Interviu nas negociações ou o professor interveio nas negociações? A ou B, pessoal? Eu sempre Coloca aí coloco pra essa, nós. sempre Tô vendo os coloco as pessoas. coraçõezinhos, pessoal curtindo a live. Isso aí, curtam a live, mas respondam aí pra nós. Ó, o pessoal já tá respondendo, ó. A, interviu. B, Karine diz que é B, B. o Diego A. A, o professor B, inter... A, Olha B. só, a Andréa B. A, o Teixeira falando interveio. Olha só, o pessoal participando, né? A. O que que acontece? O que que acontece? Vamos lá. É, algumas palavras na língua portuguesa, por serem usadas muitas vezes, ela acaba se tornando, né, certas, né? Mas se nós formos olhar a gramática, a palavra não vai existir. Por exemplo, intervir. Intervir é um verbo derivado. Intervir deriva do verbo vir. Os verbos derivados, eles precisam ser conjugados da mesma forma que os verbos primitivos. Então, se eu estou conjugando o verbo vir, Isso é muito e eu legal, ó. né? Ele veio, Aham. automaticamente o verbo intervir deve seguir a mesma conjugação. Então, ele veio, ele interveio. Então, interviu, pessoal, não existe, tá? Dentro da norma padrão. Então, tira essa palavra aí do teu vocabulário, tá? O certo é dizer o professor interveio nas negociações, porque intervir é um verbo que deriva do verbo vir e os verbos derivados seguem a mesma conjugação. Então, ele veio, ele interveio, ok? Perfeito, amigo. Essa É, dica é muito importante. Diniz, Ajuda muito. deixa eu mandar um beijo aqui para a Jodiniz. A Jodiniz, ela tá 4691, ela tá comigo desde, eu acho que o Instagram estava começando, né? Que E ela, legal. e ela sempre vibrava comigo. Sempre que eu chegava por exemplo, eu lembro que quando nós chegamos a 3.000 seguidores, aí a gente fez uma comemoração, 5.000, aí eu vibrava, 10.000. Então ela sempre esteve comigo, a Jodines 4691. E, Que legal. assim, pensar que nós estamos quase com 500.000 de seguidores, isso é muito prazeroso, isso é muito gratificante, né? Isso É. É muito especial. é muito especial, né? Que a gente olha, né, para trás e vê que, de fato, valeu a pena, né? As postagens, né? Eu acho que a nossa página Português Dica foi uma das primeiras do Instagram. De Eu acho português, né? que é de português. Eu acho que foi uma das Sim. primeiras. Então, tem algumas pessoas que estou com você sempre. Tem algumas pessoas que nos seguem. Muito bacana. Obrigado, pessoal. Isso é Vamos a muito mais especial. uma coisa. O carinho de todos é muito. É para isso que a gente está aqui, né, Marcelo? É para isso que a gente está. Eu recebo muitas mensagens, né, professor? Eu gosto muito do Instagram, professor, que eu quero ser. Assim, a gente não tem essa pretensão de querer que as pessoas sejam como a gente, né? Mas, assim, Sim, é legal quando você inspira alguém. Quando, né, as verdade. pessoas alguém vai entrar na faculdade de letras e fala, professor, estou fazendo letras, eu quero ser, assim, profissional igual a você. Então, isso é bacana, né? Sai daí, Isso é minha um gás cachorra. a mais para o nosso trabalho, né? Com certeza. A minha cachorra aqui, você acredita? Tá balançando meu tripé? Vem cá. Deixa eu fazer uma outra pergunta para ele. É tipo, vamos praticar mesmo, tá, gente? Pode Pessoal, mandar, amigo. o certo é dizer, é proibido entrada. Aqui. Oh, que belezinha! Como que chama? Meg. Meg, ai, que belezinha. Oi, que todo mundo. Linda. Tá balançando o tripé. Pode falar, Ah, meu amigo. vamos lá, pessoal. O certo é dizer, é proibido entrada ou é proibida entrada? É proibido
entrada, é proibida entrada. Essa também é Ao boa. ao. Essa gera polêmica também. O pessoal fica na dúvida. De novo, o certo é dizer é proibido entrada, é proibida entrada. A ou B, pessoal, coloque para a gente saber se vocês estão A ou B. Olha só, o Antônio colocou é proibido entrada. O pessoal tá A, colocando A. isso, é proibido entrada. A, A, A. E vocês estão cobertos de razão, tá? Então, o certo é dizer é proibido entrada. Se você trazer essa frase para uma ordem direta, ficaria assim: entrada é proibido. Sim, entrada é proibido. Agora, se Aham. você colocar um determinante na frente do entrada, você determinar o entrada, aí você pode passar o proibido para o proibida. Sim, Então, se você colocar a entrada, aí você pode dizer é proibida. sim. Ou Então, se então você é proibida a proibir a entrada. entrada, É. tá? Esse determinante pode ser artigo, pode ser pronome, tá? É a mesma coisa. Cerveja é bom ou cerveja é boa? Cerveja é bom ou cerveja é boa? E aí, pessoas? Eu não tomo cerveja, eu não gosto, assim, não Também não. gosto. Mas vocês que gostam de cerveja, cerveja é bom ou cerveja é boa? Cerveja é bom. O Felipe falou que cerveja é bom. Cerveja é bom por quê? Porque está sendo determinante. A partir do momento em que eu determino a cerveja, né? A cerveja é boa. Então, sem Sim. determinante fica invariável, tá? A mesma coisa, coragem é necessário. A coragem é necessária. Então, isso é uma dica e cai bastante em concurso essa questão. É verdade, isso que eu ia falar agora. Cai, cai bastante em A concurso. gente, a gente tá com o objetivo hoje da live de dar dicas, né? A gente até falou sobre isso, né? Dicas de português para o dia a dia. Mas você vê, essas questões que o Marcelo está trazendo aí são questões que são pegadinhas de concurso público. São Então, pegadinhas. então fiquem atentos aí. O Felipe, que é concurseiro aí, ó, ele está participando aí do Anatomia, Anatomia da Depressão. Nossa, como que você recebe elogio, né, pela sua beleza? Eu? Aqui os comentários, ninguém fala do professor bonito, né? Só a professora bonita. É mesmo, gente. Olha o galã que tá aqui comigo. Vocês vão ficar prestando atenção na minha beleza? Ah, Maria. Ô, pessoal, uma outra dica. O que acontece, Maria? A gente tem a mania de. Não, acontece que a gente aprende algumas coisas na escola, né? E a Aham. gente acha que aquilo não pode mudar, ou acha que aquilo é daquele jeito. Por exemplo, a palavra bastante. Bastante, né? Muitas pessoas usam sempre como advérbio. E né? E quando vai usar como adjetivo, né? As pessoas ficam assim, será que existe ou O não? bastantes. O bastantes, Verdade. pessoal, bastante vai ser usado como advérbio, né, de intensidade. Só que o bastante, ele pode ser um adjetivo. E ele vai concordar com o seu substantivo. Se o substantivo estiver no plural, o bastante precisa ficar no plural, bastantes, tá? Exatamente. Por exemplo, conversamos bastantes vezes. Conversamos bastantes vezes sobre isso. Por quê? Porque bastantes, nesse contexto, está fazendo referência a vezes, né? Então, isso também é importante, Eu né? tô Então, rindo porque eu ia falar para eles agora usarem a caixinha de pergunta para colocarem dúvidas para o final a gente responder, né? Aí eu fui abrir a caixinha de pergunta, alguém colocou isso aqui, aí eu lembrei do que você falou. Olha aí, Marcelo. Disse assim: oi, Iázaro, né? Oi, eu, Iázaro. Obrigada, Iázaro. Eu, com eu uma tinha... professora dessa, aprenderia a gramática inteira. Muito linda, Não, obrigada. e ontem você fez a live com a Thaís, que Aham. são duas professoras, né, bonitas, Ah, né? obrigada. Eu imagino quanto, né, tantos elogios que vocês não receberam. Não, A você sabe Thaís, o que falaram para nós?
Falaram que a Tatá é linda, né? É uma Barbie. Falaram pra nós que era a Natália, era a dupla. Natália Dill e Isis Valverde. Deixa eu só falar rapidão como que nós nos conhecemos. Aham. É, é, eu fui passar minhas férias no Rio de Janeiro e eu Aham. sabia que a Maria é do Rio, né? E aí, nossa, parece que escureceu aqui. E aí, eu mandei mensagem para Maria. Maria, estou indo ao Rio e Isso. se você quiser tomar um café, fique à vontade, né? E Aham. a Maria, Muito né, legal. assim, gentilmente, né, falou, não, vamos tomar café. E ela mora... Você mora onde, Maria? Eu moro em Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Então, de Barra Mansa, ela foi até o Rio. 120 km do Rio. 120 km. Ela foi até o Rio para a gente tomar café. E aí, nessa, eu convidei a Thaís também para o café. E as duas se conheceram nesse café. É. Foi muito E, legal, né, Marcelo? eu não conhecia a Thaís, pessoal. Conhecia a Thaís. De Gramado. Estava em Gramado, a Thaís chega e pergunta: Você que é o professor Marcelo? Falei: Acho que foi a primeira vez que eu vi que o Instagram funcionava. Quando a Thaís chegou e perguntou se eu era o professor Marcelo. Então a gente começou a ficar amigo. E a gente vê que não precisa estar colado para ser É amigo, né? verdade. Aí não há essa cobrança. É O, verdade. Isso que é muito o, legal, né? Foi muito bacana aquele dia. Quando você falou que estava, eu falei, opa, já vou lá para conhecer o Marcelo. Ainda recebi o livro está aqui comigo, um livro autografado especial do Marcelo. Fala do seu livro também, professor. vou falar. Eu acho que tinha alguém aqui que falou do livro, que já tem um livro. Isso. Aqui, ó. Depois a gente pode tirar uma foto, tá, Maria? Ah, eu vou pegar o meu. Pera aí que eu vou pegar o meu. Tá? Esperem Pessoal, aí. aqui, Escrever Bem Que Mal Tem, é assim, é um filho, meu primeiro livro. Eu vou lançar o segundo livro daqui acho que no final de agosto, o livro de redação. Mas esse livro tem me trazido tantas alegrias, porque assim, é um livro simples, né? É um livro acessível, todo mundo entende, né, o que está dentro, né, o conteúdo do livro. Tive algumas participações no livro, tá? Fábio fala sobre o livro, Sônia Abrão. Então, assim, é um livro que você pode adquirir, tá? O Vitor Chaves fez o prefácio. E já estamos, graças a Deus, aí com o segundo livro na editora, tá? Tá diagramando, fazendo a diagramação e tudo mais. A Maria já está com... E tem sido um sucesso, pessoal. Sido um Muito sucesso, bom. graças a Deus, tá? Porque, assim, são dicas que, de fato, olha só... O que eu escrevi aí, Maria? Ó, Maria Queiroga, que este livro lhe proporcione novos conhecimentos. Você é incrível. Com carinho, Marcelo Rolim. 11 de 1 de Ó, 2020. a G. Oliveira Muito já tem o especial. livro. Pessoal, tem um link na bio, tá? É só clicar e vai cair no site. E o segundo livro, assim, eu sou uma pessoa de muita sorte, né? O Luiz Lacombe, que é um jornalista que eu gosto muito, né? Ele fez o prefácio do segundo livro. Então, o primeiro livro foi prefaciado pelo cantor Vitor, né? Da dupla Aham. Vitor. E o segundo pelo Lacombe, né? Que E legal. isso é bacana, né? Porque assim, esses famosos eles ajudam, né, a dar visibilidade ao nosso trabalho, É né? verdade. Eles ajudam, isso é bacana. Porque a língua portuguesa não pode morrer, né? Não É. pode morrer. A gente vê a língua portuguesa muito desgastada, né? Muito maltratada, principalmente nas redes sociais. Então, quando você não consegue corrigir um meme, aí você vê que, de fato, essa despreocupação com a língua está cada vez é, visível, né? As pessoas não estão nem aí para a nossa língua. E eu sou uma pessoa que vou sempre defender o uso das regras gramaticais, né? Que eu Uhum. acho que é nossa história, né? É verdade. Com Vamos para certeza, mais uma Marcelo. dica? Ó, eu trouxe uma aqui que eu coloquei hoje. Posso falar? Pode falar, vai lá, é sua Muito vez. importante que eu coloquei no Reels. Marcelo, eu aprendi a usar TikTok, aprendi a usar Reels. Agora eu tô fazendo umas coisas aí. Reels, eu não aprendi ainda. Não usei É, ainda. é, então, é uma concorrência. Só que é daqui do Instagram, depois eu vou te mostrar. Aí hoje TikTok eu eu já fiz tô o seguinte. lá. Hoje eu fiz lá no TikTok, aqui no Reels, o seguinte. Cuidado, porque parece uma regra tão simples, mas a maioria das pessoas ainda erra em não usar a vírgula para isolar o vocativo, gente.
E isso faz uma diferença total na mensagem. Você pode transformar o seu vocativo num sujeito, né? Então tomem cuidado. Ou um complemento, por exemplo, se você diz assim para mim, ó, eu adoro esse exemplo, Marcelo, você vai rir. Eu falo, a gente tá lá, você tá sentado com todo mundo, com seus amigos, comendo, ou sei lá, conversando, né? Não tá comendo. Tá conversando com todo mundo ali, papapá, daqui a pouco você fala assim, gente, peraí. Vou ali comer gente. Se você diz vou ali comer gente, alguém vai achar que você é canibal. Você não fala vou ali comer gente. Você fala vou ali comer gente. E vai ali fazer um lanchinho e volta, certo? Quando você vai escrever, se você deixar de cumprir a regra de isolar o vocativo com a vírgula, você vai parecer um canibal na escrita. Se você escreve sem a vírgula, já era, ó, vou ali comer gente. E aí, deu ruim. Então, gente, ó, esse exemplo aí é engraçadinho para lembrar vocês, para vocês nunca mais se esquecerem de que precisamos usar sempre vírgula para isolar o vocativo. O que é vocativo, professora? É quem eu invoco, é quem eu chamo. Pode ser pessoa, pode ser coisa, pode ser o que for. Por exemplo, ó vida. Por que é tão difícil? Então, eu tô falando com a vida, não tô? Ó vida, vírgula depois, né? Aí eu tenho que isolar vida com vírgula. Agora, se o vocativo vem no meio da oração, se vem no meio da frase, do enunciado, enfim, se vem no meio, eu tenho que isolar vírgula antes e vírgula depois. Então, por exemplo, vamos ao cinema, Marcelo. Aí Marcelo veio lá no final, né, da oração. Então, vamos ao cinema, vírgula, pro Marcelo. Aí eu coloco a vírgula antes. Sabe, Marcelo, não sei o que quero da minha vida. Sabe, vírgula, Marcelo, vírgula, não sei o que quero da vida. Então, assim, sempre vocês têm que usar vírgula para isolar o vocativo, né? O termo que se refere à pessoa que você está chamando, com quem você está falando. Não se esqueça. Essa é uma dica importante que eu coloquei aqui para falar. Pode falar. Essa dica é importante para quem manda e-mail também, né? Sim. Porque a pessoa dá bom dia, né? Manda bom dia e esquece de colocar vírgula, né? Então, é verdade. Bom dia, vírgula, fulano. Fulano, vírgula, bom dia. Então, essa dica é bom para quem manda e-mail, né? Pessoal, eu recebo muitas mensagens sobre a questão do hífen também. Eu acho que você também recebe essas mensagens, né? Por que mudou as regras, né? Eu pergunto sempre, você aprendeu antes de ter reformulado? Não, professor. Então, essa é a hora essa é a hora de aprender, pessoal. Por exemplo, o que eu falo aos meus alunos? Que, assim, essa mudança veio somente para a escrita, né? Porque o som ainda é o mesmo. A palavra linguiça não tem o trema, então eu não vou colocar, que eu vou falar linguiça. Não, pessoal. As regras do hífen veio só para a questão da escrita. E é também importante lembrar que... Olha quem está na live! Para que serve o professor Pestana? Que honra, Marcelo! Você conhece? Grande professor Pestana! Um abraço, querido! Fala um pouquinho do Pestana para... O professor Pestana, daqui a pouco eu vou lá buscar o livro dele também, porque eu já indico para todos os meus alunos aqui, o pessoal, as turmas que fizeram, que eu tive aí de concurso público, já compraram, todo mundo comprou o livro. Ele tem a gramática para concursos. Pode falar aí, professor, se estiver na live ainda. A gramática para concursos públicos. O nome dele é Pestana, Fernando Pestana. Oi? Professor Fernando, manda uma gramática para mim. Aí, ó. Bacana, hein? No Português Dicas. A minha tá ali, eu quero o autógrafo dele agora. Quando ele estiver no Brasil, ele mora, se eu não me engano, ele mora em Portugal. Ele mora em Portugal? Isso. Melhor ainda que tem para onde a gente ir, né? Pode continuar, meu amigo. Mini saia. Só para a gente entender que, de fato, né, essas regras, né, essa reformulação, não quis mexer com a sonoridade, né? Então, como que eu escrevo a palavra, por exemplo, mini saia? Alguém pode digitar aí como é que eu escrevo a palavra mini saia? Como vocês escrevem mini saia? Diz para nós aí. Próximo desafio aí para vocês. Coloca aí.
importante lembrar que essa regra ela veio mudar os compostos prefixados, né? Os compostos que têm prefixos. Né? Por Uhum. exemplo, a palavra guarda-roupa não entra nessa regra. Palavra guarda-chuva, por quê? Porque não é um composto prefixado, tá? Então, anti-inflamatório vai entrar na regra, micro-ondas entra na regra, por quê? Porque são compostos prefixados. E aí é importante a gente entender o que são prefixos. São aquelas palavrinhas, né? Palavrinhas que de forma isolada não faz sentido. Né? Por exemplo, o Uhum. anti sozinho não vai fazer sentido. Eu vou precisar do inflamatório para que haja aí um sentido. Então, prefixos são aquelas palavras que isoladamente não têm sentido. Então, essa regra vem exatamente para os compostos prefixados, tá? Então, mini Perfeito. saia. O pessoal tá colocando. Tem gente que colocou com hífen. Tem gente, a maioria tá colocando sem hífen com dois S. Então, quem colocou com dois S acertou. Por que eu não poderia apenas juntar, né? Antes escrevia mini saia com hífen. Por que eu não posso tirar o hífen e juntar isso? Porque se eu juntar, né, tirar o hífen e juntar, vai dar um comprometimento no som, né? Ficaria só mini saia, né? Então, Uhum. houve essa preocupação em dobrar o S para continuar o som de S mesmo. Então, por isso que mini saia se escreve com dois S. Por quê? Porque houve dobrou, né? Para não haver um comprometimento na sonoridade. Então, assim, você está trabalhando na questão do hífen e, sei lá, percebeu que houve um problema no som, tem alguma coisa errada, né? Por exemplo, autoestima. Autoestima se escreve junto. Por quê? Porque não há um comprometimento se eu juntar o auto com estima. Hiperativo. Hiperativo, se eu juntar, tem algum comprometimento? Não. Hiperativo. Então, assim, tá trabalhando o hífen. Você viu que assim, juntou e deu algum comprometimento no som, tem alguma coisa errada. Ok? Então, o pessoal que colocou mini saia com dois S, ok, tá bom? Deixa eu Segue. ver. Ó, posso dar uma agora? Eu quero falar sobre um verbo que muita gente acredita que ele é transitivo indireto, mas ele não é transitivo indireto. Ele é transitivo direto. E agora eu sei que muita gente vai ficar assim, ai, que nervoso usar esse verbo sem a preposição, é o verbo corroborar. Muita gente, isso, a informação corrobora para, a informação corrobora com, a informação corrobora, enfim, não. Corroborar é transitivo direto. O que é transitivo? O que é verbo transitivo direto? Vamos lembrar rapidinho? Ó, verbo transitivo direto é o verbo que transita diretamente. Eu gosto de falar assim, transita direto. Ele não passa pela preposição. Ele não, a regência dele não exige uma preposição, tá? E o verbo corroborar é um VTD, é um verbo transitivo direto. Então, se eu tenho um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, a informação corroborou a suspeita. Vejam, eu não tenho uma preposição aí, tá? O advogado trouxe informações que corroboraram a argumentação. Ou seja, trouxe informações que contribuíram, tudo bem, ali com a argumentação dele. Mas o verbo corroborar não vai ter preposição, não exige preposição, tá? Bom, deixa eu dar mais uma dica rapidinha aqui também, Marcelo. Eu tô dando dica, eu não tô. Eu devia fazer igual o Marcelo, né? Fazendo no formato vamos praticar aí para vocês, fazendo em forma de pergunta. A próxima, então, eu vou fazer assim, ó. Eu quero que vocês digam para mim. A viagem foi incrível. A viagem foi incrível. Essa viagem, essa palavrinha aí, ó. Viagem, com G ou com J? Fala para mim. Se for, só coloca G ou J. Pode colocar só G ou J aí pra gente. Podem colocar aí G ou J. A viagem foi incrível. A viagem foi incrível. G, Elizabeth disse que é com G. G, G. Vamos ver. Ó, quase 90 pessoas conosco aí. G, todo mundo falando que é com G.
Muito bem, a viagem com G. Muita gente tem dúvida com relação a isso aqui. Por quê? Porque a viagem com G é quando é substantivo. Se eu tenho um substantivo, a viagem foi bacana, a viagem. Ó, tem gente que colocou com J. A viagem foi incrível, G. Agora, se eu tenho o. Ah, mas não existe viagem com J. Só existe viajar com J. Tem gente que já falou isso pra mim. Ah, eu sei, né? Que quando é viajar, quando é o verbo, é com J. Mas existe viagem. Eu desejo que vocês viajem. Viagem, ó, o verbo conjugado. Viajar. Quando for verbo, vai ser com J. Quando for substantivo, vai ser com G. Tudo bem? Eu posso dar uma dica? Pode. Sempre que você conseguir trocar viagem por passeio, vai Boa. ser substantivo. A viagem foi ótima. Isso. O passeio foi ótimo. Então você coloca substantivo. Ok, pessoal? Exatamente. Para saber se é substantivo ou verbo, né? Muito bom. Isso. Deixa eu ver se tem mais uma aqui que eu coloquei, mais uma dica aí pro dia a dia. Ó, verbo corroborar eu falei. Ah, eu gosto muito dessa daqui, olha. Posso falar, Marcelo? Agora eu tô falando muito, né? Minha bateria está descarregando, mas pessoal, eu acho que é a última. Eu liguei hoje para Maria, né, Maria, para falar que eu estava com muita enxaqueca, né? Sim, sim. Aí ela queria adiar, falei, não, vamos fazer, né? Porque a gente Fiquei combinou. preocupada com você. É porque tem dias que eu tô com muita enxaqueca, mas aí vamos tentar só mais duas, tá bom? Tá joia. Eu queria mais tempo, eu queria ter um quadro, né, para a gente escrever, para a gente falar sobre esse assunto. Eu vou fazer uma pergunta para a gente entender uma outra questão, tá? Por quê? Porque a gente escuta falar sobre cara a cara, frente a frente, não tem crase. Mas é Uhum. legal a gente entender por que não tem crase nessas expressões repetidas, Uhum. ok? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta. Pessoal, de segunda a sexta, tem crase? Sim ou não? Aí a gente entende se de fato, cara a cara, frente a frente, tem crase. Então vamos lá. De segunda a sexta, tem crase? Obrigado, Márcia. Vamos lá. E De aí, segunda pessoas? a sexta, tem crase? Sim ou não? Não. De segunda a sexta, tem crase? Por quê? Porque essa mesma ideia a gente pode levar para as palavras repetidas, né? Não, É não. verdade. Verdade, olha só. Então vocês estão colocando não, né? Automaticamente eu acho que vocês já sabem, né? O porquê. Vamos lá. Oi, Edu! O Edu deu um oi pra nós aí. O Edu. O Edu, Edu é um dos nossos professores lá do grupo. Abraço, Edu. Então, Verdade. pessoal, isso seria uma coisa assim que nós precisaríamos estudar com mais detalhe, a questão do paralelismo sintático, tá? Mas assim, se de um lado eu tenho só apenas a preposição de, né, de segunda, de um lado eu tenho um de, do outro lado eu só posso ter uma preposição. Então, de segunda a sexta, sem crase. Por quê? Porque de um lado eu só tenho de, que é uma preposição, do outro só uma preposição. Agora, se fosse da segunda à sexta, aí sim teria crase, né? Por Uhum. conta da contração. Isso acontece também com as expressões cara a cara, gota a gota, frente a frente. Porque se você pegar essa expressão cara a cara, deixa eu só mostrar o papel. Vocês conseguem ver aqui, gente? Cara a cara. Aham. Então, isso aqui também vai para a questão do paralelismo sintático. Ó. Se de um lado eu não tenho nada, então desse outro lado eu só posso ter a preposição, tá? Então, Aham. essa é a resposta de não ter, né? De não ter crase diante de palavras repetidas, né? Cara a cara, frente a frente. E é importante nós aprendermos, né? Dizer que não tem e explicar o porquê para que as pessoas entendam. Ok, pessoal? Tô dando um joinha aí. Parece que Ok? o pessoal entendeu. Help Titi. Ô, Maria, então finaliza com aquela dica de ouro sua. Dica de ouro? Dica de ouro. Finaliza com a dica de redação.
Tá? Vamos, a gente já fala que daqui a 2 meses eu tenho meu livro para ser lançado. Então, Ah, legal. Tá. vai lá, finaliza com Bom, dicas de redação. nossa, são tantas dicas que eu dou que eu tô pensando aqui, que dica que eu poderia colocar aí pra fechar, né? A gente tem tanta dica, mas na hora que a gente quer uma, não vem. É verdade. Ó, achei uma bem especial. Tá com dúvida na hora de escrever? Você está escrevendo um e-mail, está escrevendo uma carta, está escrevendo uma legenda no Instagram de uma foto, está escrevendo na redação, na hora da redação da sua prova. Tá com dúvida se a palavra é escrita com S, com Z, se a palavra se tem crase, se não tem, enfim. Ai, meu Deus, como é que escreve isso aqui? Tô com dúvida. Busque um sinônimo ou busque uma outra forma de escrever aquilo. É melhor optar por mudar a escrita do que errar a ortografia, ou errar na crase, ou cometer um erro ali gramatical grave. Ficou com dúvida? Então minha dica de ouro é essa. Ficou com dúvida? Modifica. Ah, eu vou escrever de uma outra forma. Ah, de repente, não sei se tem crase ou não, vou escrever então essa frase de uma outra forma para não ter que errar, não cometer um erro aí de falta ou colocar uma crase onde não tem. Tá com dúvida se é com S ou com Z? Substitui, procure um sinônimo. Eu acho que essa dica é uma dica aí especial para a hora H, né? Para a hora do vamos ver. Agora, pode falar. Pode falar, hein? Pode terminar. Não. Essa é a minha dica aí para a hora do vamos ver. Vamos dizer que é a dica de ouro. A dica assim, que eu dou sempre para quem vai fazer redação, principalmente do Enem, é que entenda, né? Que entenda o que cada competência quer dizer. Né? Sim, nós falamos disso aqui. Você precisa fazer a prova, né, sabendo de quais são as formas que você vai estar sendo avaliado. Então, é importante que você saiba que para cada competência existem 200 pontos. E essa primeira competência está ligada ao que nós estamos falando aqui hoje, né, que são as regras gramaticais. Então, o que vai fazer Enem entenda quais são as competências para que você consiga entender quais são os critérios, né, que eles utilizam para fazer a sua avaliação. Tá bom, pessoal? Então, assim, Maria, muito obrigado pelo convite. De nada, meu amigo. Ó, vou pedir pro pessoal dar print, deem print nosso aqui e marca nos stories. Marca a gente nos stories que a gente vai repostar, ó. Deixa eu fazer uma pose aqui, peraí. Dá um print aí, gente. Calma aí. Marquem @portuguesdicas e @professora Maria Queiroga. Nós vamos repostar. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer Obrigada. mais vezes, tá bom, Maria? Sim, mas obrigada por terem falado. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito bom ter esse contato mesmo que virtual. Então, qualquer coisa, tem o Instagram da Maria, que dá super dicas aí. Tem o meu livro. A Maria, eu sei que está, né, idealizando o livro dela. Então, pessoal, fiquem com Deus. Uma ótima noite. E manda o print da foto pra gente, tá? Coloca nos stories lá. Obrigada, Marcelo, por ter aceitado o meu convite, Beijão. viu? Beijo, meu amigo. Tchau, pessoal.